A narrativa de uma vida é constituída por texturas, por laços. E estes cruzamentos vitais sugerem diferentes gradações que acabam por conferir uma tonalidade sempre renovada à nossa vida. Por isso, qualquer expressão que seja verbalizada, escrita, codificada, imaginada, visualizada ou digitalizada, manifesta nos sentidos o lugar próprio do sentido, rejeitando tudo o que possa soar a nonsense. Cada experiência impele, toca, afeta os nossos sentidos na percepção do sentido. E assim se inicia uma nova trama que evidencia novos matizes à realidade experimentada, reconhecendo e sendo reconhecidos na espiritualidade do corpo e na sensibilidade do espírito, hoje e aqui, em diálogo. Assentindo ao convite para integrar este painel, em que privilegiamos os sentidos em diálogo, José Tolentino Mendonça e Manuel Fúria fazem consentir a sua presença, que muito nos honra. José Tolentino Mendonça é padre, teólogo na área da Sagrada Escritura e poeta, de gênese madeirense. A sua atividade tem sido desenvolvida entre a docência na Universidade Católica, a capelania, a pastoral da cultura, a escrita, a ação editorial, entre outras. A seu lado encontramos Manuel Fúria, um jovem cantor e compositor português, natural de Lisboa. Atualmente dedica a sua atividade artística à síntese das suas raízes em cantigas, que já assumiram corpo em vários modos musicais, cruzando filosofia, agora teologia, e sabedoria popular, exprimindo a sede, como o próprio refere, que caracteriza a juventude. É possível, então, que a escrita transpareça o sentido, a arte de nos fazer resistir ao seu tempo? É considerável que dedilhe a melodia do nosso viver nos diferentes sentidos, deixando-nos tocar pelo sentido que afeta a experiência destes artistas. Certamente acompanharemos este diálogo com todos os sentidos bem despertos. Muito bom dia. Queria agradecer o convite e a oportunidade que representa estar aqui nesta conversa com o Manuel Fúria e dizer que é, para mim, um motivo, a vários níveis, um motivo de grande esperança, estes encontros que aqui, a partir de Braga e da Companhia de Jesus, estão a realizar, pelo impacto que isso tem numa viragem muito grande, que é a da valorização, no fundo, da dimensão estética, das práticas artísticas, da fenomenologia do sentir, para a construção dos nossos itinerários crentes. Isso é uma coisa cheia de futuro e penso que aquilo que estamos a realizar neste dia é uma espécie de semente que é colocada no coração do tempo. E dizer que é uma grande alegria estar aqui com o Manel, que não é de Lisboa, é aqui de Santo Tirso, é mais perto. Eu comecei por conhecer o irmão mais velho do Manel, que é ator e encenador, o Marcos Barbosa, e depois fui conhecendo o irmão do Manel, o irrequieto, o irmão do Marcos, o irrequieto Manel, primeiro na blogosfera, onde ele tinha um blog muito forte e que de facto marcava um espaço significativo, e depois na música, através de uma banda e agora a solo. E quando me propuseram uma conversa assim a dois, eu tinha encontrado o Manel, que estava a fazer um percurso na Faculdade de Teologia, e pensei que podia ter graça este encontro entre nós os dois,
porque com o Manel sinto sempre que chegamos aos mesmos lugares, mesmo se por caminhos diferentes, até porque somos de gerações diferentes, com formações diferentes e com práticas artísticas também distintas, mas acabamos por encontrar pontos de contacto, como dizia a Stella Mora, este tacto com gentileza que é, digamos, a base também da nossa amizade. Muito obrigado, Tolentino, pela apresentação tão simpática. Eu vou apenas dizer neste começo que concordo com tudo aquilo que disseste sobre a semente. Sim, que sou de Santo Tirso. Não, mas da semente destas coisas, destes encontros e da necessidade da sua existência e de estarmos aqui a falar sobre coisas que importam. E depois, assim, só muito rapidamente, pedir desculpas antecipadas pela minha gaguez, que irá meia volta dificultar esta conversa, e, portanto, um segundo agradecimento ao Tolentino por... Bem-aventurados os gagos, porque dizem... porque dizem as palavras belas duas vezes. Eu, dos Evangelhos, impressiona-me muito, claro, toda a construção do sentido que acontece no itinerário de Jesus, nos seus gestos, na sua palavra, mas atrai muito aquelas situações aparentemente sem sentido nenhum. Coisas que Jesus disse e que nós batemos com a cabeça na parede ainda hoje a tentar encontrar um sentido para o que Jesus disse e sentimos que aquilo nos escapa, que aquilo nos foge. Por exemplo, o elogio que Jesus faz do administrador infiel. Jesus diz, vejam, reparem na inteligência e no sentido de oportunidade daquele administrador que, estando para ser despedido, manda vir os fornecedores e começa a dizer, tu quanto é que deves? 80, escreve aí 40, tu quanto é que deves? Para depois, digamos, manter uma relação de proveito próprio. E Jesus elogia o administrador infiel. Aparentemente é uma história que não faz sentido nenhum. E se nós olharmos com atenção outras páginas do Evangelho, também não faz muito sentido. Não faz sentido do ponto de vista da moral, ou da ética, ou, digamos, do sistema de convicções religiosas da altura. Por exemplo, o comerciante que anda à procura de pérolas e encontra uma grande pérola e vende tudo o que possui para comprar aquela pérola. Parece uma coisa absolutamente perdulária, quer dizer, uma pessoa que vende tudo o que possui para comprar uma coisa que gosta, parece um excesso, uma falta de equilíbrio, de sensatez. E depois como é que ele vive? Nós precisamos sempre de muitas coisas, porque é que... ou então o homem que, ao atravessar um campo que não lhe pertence, encontra um tesouro, o volta a esconder, vai reunir alguns bens e volta para comprar aquele campo. A primeira coisa que ele devia fazer era dizer ao proprietário do campo que tinha ali um grande tesouro, mas o que ele faz é esconder esse tesouro e tentar comprar o campo. Quer dizer, a vários pontos de vista, estas palavras de Jesus não fazem sentido. São uma espécie de casa escura. Não se chega lá nem pela moral, nem pelas convicções. Temos de chegar lá por outros caminhos. E é interessante que uma mulher
uma grande pedopsiquiatra que se interessou muito pelos Evangelhos e por uma leitura psicanalítica dos Evangelhos. Ela explica alguma destas parábolas, o seu nome é Françoise Dolto. Ela explica alguma destas parábolas de uma forma que a mim me ajudou muito a lê-las. E ela diz, por exemplo, a propósito do administrador infiel: porque é que Jesus elogia um administrador infiel, em vez de elogiar o patrão que fica assim prejudicado por ter aquele funcionário? Ela diz, Jesus não elogia, claro, digamos, a corrupção do administrador, mas elogia a ânsia de vida. Porque o homem diz, o que é que vai ser de mim? Cavar não sei, outra coisa não consigo fazer, o que é que vai ser de mim? Eu tenho de sobreviver de alguma maneira. E o que ele faz, ainda que errado do ponto de vista moral e de outros, é a ânsia de viver, a paixão pela vida, o entusiasmo pela vida, proteger isto que é sentir-se vivo, ainda que de forma muito convulsa e errada, mas está lá tudo, está lá tudo. E quando eu penso no elogio do sentir e no elogio dos sentidos, penso também nestas histórias sem sentido, que são no fundo um elogio desta ganas de viver, desta ânsia por estar aqui, desta coisa que nós somos, que esbraceja, que faz o bem e o mal, que é certa e incerta, que tateia, que sabe e não sabe, possivelmente ignora as coisas mais importantes, mas que ainda assim é daí que nós temos de partir para, digamos, uma aventura maior. E se nós não partimos daí, de facto é como a Stella Morra dizia, o caminho da ideologia é um caminho, digamos, que nos distancia de nós próprios. E se nos distancia de nós próprios, também nos distancia de Deus. Porque o que Deus quer é tocar o modo como cada um de nós esbraceja e agarra ao mundo e contacta com a realidade, mesmo que não seja o melhor dos modos ou o mais puro dos modos, mas é aí essa força, essas ganas que é preciso no fundo iluminar. Isto ligando à arte, ontem estava a ler uma entrevista da Lídia Jorge e ela mesmo a última frase dela era esta: para mim a arte é atrever-se a entrar numa casa escura para iluminá-la. E de facto, nós somos essa casa escura, o mundo é essa casa escura, Deus é essa casa escura, e há um lado de atrevimento, mas que de certa forma, para nós podermos viver, não podemos fazer menos do que isso, não podemos fazer menos do que a insolência, menos do que o atrevimento, menos que a luta, se quisermos iluminar, digamos, ou achar que iluminamos a casa na sombra que nós somos. Não sei o que é que pensas disto, Manel. Eu sou uma casa escura, com certeza que sou uma casa escura, mas neste momento muito iluminada, porque tenho um filho que nasceu há 3 semanas atrás, que é uma coisa fabulosa. E podem bater palmas agora. E esta referência não é gratuita, tem um sentido. E o sentido é que, ao pensar nas coisas que poderíamos conversar hoje, neste título, Elogio dos Sentidos, é um pouco difícil para mim
pensar os sentidos, porque são coisas em ato. E é complicada a distância para pensar aquilo que está em ato. Pensar o olhar e estou a ver ao mesmo tempo, ou pensar a audição e ouço barulhos, e separar as coisas. Portanto, aquilo que eu trago são algumas indicações que me foram passando e desta minha experiência mais recente e mais forte. Há um poema do Auden, do W.H. Auden, chamado Funeral Blues. Eu não sei o título em português, nem o sei de cor, mas sei que nos versos do poema, que é sobre um funeral, a morte de alguém, o sujeito do poema vê morte em todo lado. Dessa experiência de um funeral, de alguém eventualmente próximo ou não, de repente tudo é morte. O céu é morte, a terra é morte, os gestos são morte. E eu tenho encontrado com o meu filho de tudo ser vida, e isto traduzir-se nos sentidos, não é? De olhar as coisas de uma maneira transfigurada. Espero que dure, que não seja só da excitação do momento, mas que seja um sítio onde eu possa retornar, mas quando isto desaparecer. Mas tudo é vida. Olhar aqui este anfiteatro, não, mas este auditório, e é vida, e eu relaciono isso com o meu filho, aos ruídos que ouço, ou as mãos no volante, e olhar para ele, e tocar nele, e dar-lhe um beijo. Os sentidos adulteram-se, não é? E estão à nossa mercê, ou à mercê de coisas maiores do que nós. Mas isso talvez seja aquilo que eu defino como o sexto sentido a atuar em grande fulgor, mas isso falaremos mais daqui a um bocadinho. Eu achei graça a isto que disseste, Manel. Os sentidos adulteram-se. Porque, de facto, às vezes pensamos que os sentidos nos são fitas métricas para medir o mundo, ou medir o real, e que nos dão a percepção exata. E quando o Manel disse os sentidos adulteram-se, eu pensei, os sentidos são ficções. E, nesse sentido, está também a verdade dos sentidos. É exatamente porque nos dão o real, mas um real, dão-nos o real que nós precisamos, que nós conseguimos ver, aquilo que nós conseguimos ouvir, e que ouvimos de uma maneira porque já ouvimos muitas outras coisas, ou porque ainda não as ouvimos. Os sentidos têm alguma coisa próxima da literatura, por exemplo, e da relação que a literatura mantém com a verdade. Porque aparentemente a literatura distancia-se da verdade, mas é essa distância crítica que lhe permite dar uma verdade maior do que uma mera verdade de crónica, de jornal, porque não é apenas a verdade, é o impacto dessa verdade em nós, é a arqueologia dessa verdade, é a força utópica dessa verdade, e que só, no fundo, a literatura consegue dizer isso. E, de certa forma, os nossos sentidos são máquinas de fazer ficções, porque o que os nossos olhos veem não é o real. Eu lembro-me, por exemplo, de uma história que o José Saramago contava muito, do título de um livro célebre dele, O Evangelho segundo Jesus Cristo. Ele disse que ia passar numa livraria e viu
um Evangelho segundo São Mateus, mas por um golpe qualquer da vista ou a sombra da montra, pareceu-lhe ter lido Evangelho segundo Jesus Cristo. E, diga, aquilo que ele viu e não viu, acabou por lhe permitir ver muitas outras coisas. E o elogio dos nossos sentidos também é isso, é elogiar, por um lado, a fragilidade dos nossos sentidos, porque também são coisas frágeis. Nós, por exemplo, o que nós vemos é tão pouco comparado a que certos animais veem, por exemplo, a que um microscópio vê, quer dizer, não tem comparação. O que nós ouvimos, não ouvimos as agulhas a cair a grande distância, ouvimos os grandes sons, os pequenos escapam-nos, e se calhar os grandes demais também não ouvimos, porque não ouvimos os astros a circular no cosmos. A limitação dos nossos sentidos também é a sua força, porque, por um lado, os sentidos limitados estão mais adequados àquilo que nós podemos, que são as nossas possibilidades, mas depois há aqui esta máquina de fazer ficção, que é, no fundo, a possibilidade de nos aproximarmos de uma verdade maior do que aquela verdade plana e lisa, que muitas vezes é aquela que nos vendem, é aquela que primeiro nos propõem. Mas nós estávamos a combinar um bocado o nosso itinerário e pensamos falar de cada um dos sentidos em particular, e o Manel disse, e quando perguntamos um ao outro qual era o sentido mais importante para nós, para a nossa criação, qual é o sentido mais importante? Eu, com grande surpresa, ouvi o Manel dizer que era a visão. Sim, é a visão. Eu também ouvi com grande surpresa o Tolentino a dizer que era a audição. Mas antes disso, acerca da visão, para além de ser definitivamente o sentido mais importante para aquilo que eu faço, é também o meu preferido. É aquele que eu mais gosto, é de ver e de ter imagens na cabeça. Mas isso tem... Eu, como já perceberam, sou músico, faço música, que são sons, mas não a trabalho através dos sons, trabalho através de imagens, através de quadros ou planos, como se fosse um filme. Porque, por um lado, os códigos musicais, o que eu faço é música pop, portanto é música muito fácil de compreender a sua estrutura e de reproduzi-la se estivermos para aí virados, e eu estou para aí virado desde que me lembro. E portanto, estes códigos sonoros, apesar de em 3 minutos podermos construir um mundo e destruí-lo, são códigos limitados e o fascínio que exercem sobre mim tem a ver com a cultura pop em geral, com a cultura pop inglesa e americana, e com a sua possível continuação em Portugal. E, portanto, é uma coisa que me está muito à flor da pele e muito fácil, sobre a qual eu não penso muito, não é? Não penso os acordes que vou tocar, ou as notas que vou dar, ou as variações dentro da música. Isso acontece tudo mais ou menos por impulso, porque já existe dentro do sangue, não é? E, portanto, o sentido que eu uso, e é o sentido por excelência no meu trabalho, é a visão e as imagens. Porque aquilo que me leva a fazer música não é a música propriamente dita, é aquilo que a música pode transformar ou exercer ou pairar sobre a vida das outras pessoas. Mas, Manuel, quando dizes, para mim as canções são imagens,
e a tua fonte de trabalho é a construção de uma imagem. E isso como é que é? Eu, na verdade, as músicas também não existem por si só, porque a maneira como eu construo as coisas é com a ideia de um disco com 12 músicas, ou com 15 músicas, ou com 7 músicas. E cada música é um momento de uma coisa maior do que ela. E por isso as imagens, ou os quadros, ou os planos, como se tratasse de um filme, são a maneira mais rica para eu poder trabalhar isso. Agora que disseste filme, lembrei-me da tua passagem pela escola de cinema e se calhar as coisas ligam-se, não é? Ligam-se. Antes de pensar... Eu sempre gostei muito de cinema, sempre tive 2 sonhos, era ou fazer filmes ou ser um artista pop. Como o segundo, que na realidade era o primeiro, se concretizou, o do cinema ficou para trás. Mas eu sempre tentei fazer canções com mais ou menos sucesso ou com mais ou menos frustração, de um modo mais ou menos aleatório, até que comecei a pensar o cinema e a execução do cinema. E pensar como se faz um filme, e porque é que filmamos assim e não assado, porque é que usamos uma câmara ombra em vez de ter a câmara fixa, porque é que escolhemos esta roupa para este personagem e não outra roupa para este personagem. A ideia de um fio condutor, de uma linha quase ímã que une todos os elementos para a produção de um filme. O plano, o enquadramento ser mais aproximado ou mais longínquo, ter mais ou menos profundidade de campo, isso são tudo elementos pequenos ou de detalhes de uma coisa maior que, na maneira como eu entendo, se compõe pela coerência. E é assim que eu penso a música. Isso foi a maneira que eu descobri de conseguir fazer perdão, isto é a minha gagueza e não uma vaca a mugir. Foi o dispositivo que me ajudou definitivamente a conseguir orquestrar as coisas e fazer música de uma maneira mais consistente e menos aleatória. É pensá-la por imagens. Mas eu também fiquei muito curioso, sendo um poeta, a audição ser o mais importante sentido. A figura clássica de um poeta na Grécia Antiga era Tiresias. Tiresias é aquele que conta, que tem um papel muito grande na enunciação daquilo que acontece ao homem, é aquele que conserva a palavra, e Tiresias é cego. E parece uma coisa estranha, porque, evidentemente, aquilo que Rimbaud diz sobre os poetas é verdade. Ele diz: Je suis un voyant, sou um vidente. E aí é um bocado já a introdução de um elemento diferente, porque, por um lado, ele é aquele que vê, e o lado do assombro, a espécie de escola do espanto, que a poesia também é, de redescoberta, no fundo, da dimensão original, primordial do mundo, da vida, das coisas, dos elementos, e depois o assombro perante o mundo, o dizer eu vejo, de facto, é alguma coisa que está presente na experiência da própria criação. E, contudo, temos a figura de Tiresias para dizer o poeta. É aquele que não vê,
ou vê não vendo. Como quando Paulo cai do cavalo a caminho de Damasco, ele tem os olhos abertos, mas não via. Então há um ver que se liga, no fundo, à própria criação, e eu sinto muito isso na poesia. As coisas não são o que eu vejo, são isso, mas não são isso. E nesse sentido, claro que a visão é muito importante, mas tem de haver uma visão que descola do ato de ver. Não é apenas enunciar, não é apenas descrever, mas é levar o que se vê até um outro lado, ou desconstruir aquilo que se vê, entreabrir, como se a nossa visão fosse um puzzle, ou fosse apenas um véu que é preciso retirar. E nesse sentido a imagem de Tiresias liga-se de novo com aquela frase da Lídia Jorge, que a arte é arriscar entrar numa casa escura, e de facto é perder a própria visão, e tentar ensaiar uma nova visão da realidade. Por isso é que Rimbaud ligava o poeta ao profeta, ou ligava o poeta ao vidente, porque é preciso perfurar as visões até encontrar, digamos, o seu futuro, o seu limite, ou o seu não sentido, o seu vazio, o seu silêncio. E para mim o sentido é de facto o ouvido. Eu acho que é o meu ouvido que faz com que eu seja poeta. E por duas razões. Primeiro, porque o mundo, a experiência mais decisiva do mundo é aquela que me chega através do ouvido. Hoje, por exemplo, eu vim da Madeira, a minha irmã ia trazer-me ao aeroporto, eu esqueci-me da chave do carro em casa, ela foi num instante a casa buscar a chave do carro e eu fiquei parado, era 5h30 da manhã, tudo escuro, fiquei parado no meio da rua e comecei a ouvir o som da Ribeira. E era só o som da Ribeira e tudo escuro, uma pequena cidade que dorme. E aquele som acordou em mim, não sei, acordou em mim coisas incríveis. E sentia que era a minha relação com aquela terra, que é a terra onde a gente nasceu, onde a gente tem, no fundo, as raízes, aquela luta, aquele afeto, é como se o silêncio ganhasse uma voz. A poesia chega muito através do ouvido, porque a poesia já existe no mundo, quer dizer, o poeta não inventa, o poeta revela o mundo, porque as coisas já estão todas aqui. E a poesia chega muitas vezes pelo acaso, pelas conversas de acaso, do cotidiano, porque todos nós, entre as palavras todas que dizemos, se cortarmos uma parte das palavras, são coisas, ou se isolarmos o que dizemos num encadeado que parece simplesmente prosaico, mas se isolarmos aquela frase e se alguém aguardar, aquela frase torna-se densa, significativa, torna-se capaz de enunciar o não dito da própria vida. Eu acho que muita da minha missão como poeta e também da minha própria oficina é escutar. Não é que eu ande a escutar atrás das portas a ouvir. Não, as coisas chegam. Mas o que eu procuro é guardar, é ser fiel àquilo que ouvi, ser fiel àquilo que escutei e partir daquilo que ouço para uma construção, juntar conversas, pôr a conversar o ruído da Ribeira com
com a minha situação atual, e isso, digamos, é aquilo, digamos, que me desperta mais. E há uma outra razão que tem a ver com o facto da poesia estar muito próxima da música e do canto. É através do ouvido, porque o ouvido é que nos dá a musicalidade do mundo. E sem essa musicalidade não existia poesia, porque a poesia é música. Ninguém sabe como é que a poesia nasceu. Há várias explicações. Uma delas tem a ver com as canções de embalar, e para fazer homenagem ao filho do Manel. E se calhar digamos, no desenvolvimento do ouvido que um poeta tem de fazer, no fundo está o seu desejo de continuar a ouvir as canções de embalar, que se calhar ouviu pela primeira vez há milhares de anos, ou há 40 e tal anos, mas é o desejo desse mundo musical inicial que nos iniciou na experiência do mundo. Não sei se te convenci, Manuel. Convenceste. Convences-me sempre. Mas eu acho que se calhar o contrário não é necessariamente verdade. Que a música seja poesia. Quer dizer, pelo menos aquilo que eu faço não são poemas. E até me enerva um bocado quando as pessoas pomposamente se dirigem a letras de canções como se fossem poemas. O Borges dizia isso. Os poemas não são musicáveis porque eles são música, quer dizer, não precisam de nada, têm tudo. Tem o seu ritmo, tem digamos, a sua sonoridade, tem uma música interna, e nesse sentido a experiência, por exemplo, de ouvir os poemas é uma experiência muito interessante, porque os poemas são para ser ouvidos. Há uma dimensão de literatura oral, de cancioneiro oral, que a poesia mantém. É claro que há bibliotecas inteiras de livros de poesia, e a poesia é uma forma de escrita, mas conserva a oralidade. Podemos recuperar esse mundo perdido, que era um mundo anterior à própria escrita. Agora conduz tu a conversa. Queres falar sobre quê? Ainda temos olfato. Ainda temos o olfato. Temos tato. O tato. Ainda temos... Escolhe-te um e eu escolho outro. Deixa eu escolher o olfato. Gosto muito do olfato. A minha mãe tem um faro incrível. A minha mãe era, agora já se reformou, era educadora de infância e conseguia reconhecer as crianças pelo cheiro das roupas perdidas na sala. Encontrava uma camisola e dizia, isto é do Paulo. E era mesmo do Paulo. Ou da Isabel, ou assim. E herdaste isso? Não, mas... não herdei isso. Herdei os ouvidos meio deficientes do meu pai. Até por isso é que a audição não é de todo o meu sentido preferido. Que tenho tendência a ficar sem ele, portanto, prefiro não ter uma grande relação com ele, para não sentir grande perda depois. Mas põe-me a pensar que do grande apreço que Deus também tem pelos sentidos.
e de dar às pessoas, de dar as ferramentas às pessoas. A minha mãe, a educadora de infância, era de facto uma vocação. Tomava conta era a irmã mais nova, tomava conta dos sobrinhos, das irmãs e dos irmãos mais velhos. E de facto conseguia cheirar as pessoas através da ausência delas, o que é uma coisa com muita graça. E parece-me que Deus gosta mesmo dos sentidos e gosta que nós tenhamos os sentidos apurados. Tanto que das curas dos Evangelhos, uma põe um cego a ver, outra põe um paralítico a andar e ressuscita Lázaro, não é? O tipo está completamente morto e Jesus faz questão de lhe dar os sentidos todos de uma assentada. Eu não sou padre, mas isto parece-me um bom motivo para uma reflexão da tua parte. Até porque eu tenho pensado nisto também sobre aquilo que eu faço. Não, a arte tem essa dimensão restauradora, não é? Por exemplo, uma pintura e isso foi dito na conferência da manhã, não somos apenas nós que vemos, fazemos a experiência de que a pintura nos olha, nos vê. E há ali uma aprendizagem do próprio olhar. O que é ver? O que é olhar? Para onde é que eu começo? E a obra da arte problematiza o nosso olhar. No fundo, problematiza os sentidos. Nós achamos que basta ver, mas não. Sentimos que tem de haver um outro ver, tem de haver um outro olhar. E nesse sentido a arte ajuda a restaurar os sentidos, porque pede que façamos um caminho com coisas que já temos, que já está em nós, que é no fundo essa sensibilidade, mas pede que façamos um caminho digamos, com aquilo que já temos para podermos aprender. E às vezes a arte dá-nos a ver o invisível, e esse também é um papel dos sentidos. Eu lembro-me de um conto do Raymond Carver que se chama A Catedral. O António Lobo Antunes dizia que dava um dedo da sua mão para ter escrito aquele conto. E é de facto um conto impressionante, porque era a história de um casal. A mulher trabalhou primeiro numa outra cidade e teve um colega de trabalho que era invisual, e ele ia passar agora na cidade onde ela vivia, agora com o marido, e escreveu-lhe ou telefonou-lhe a perguntar se não se podiam encontrar, e ela disse: não, vem cá jantar e passas cá uma noite. E o marido ficou primeiro muito alarmado, a dizer: mas o que é que eu vou fazer? Não tenho conversa, não sei como lidar com uma pessoa nesta situação, não estamos preparados para acolher uma pessoa assim na nossa casa. Mas ela deu-lhe muita confiança e pronto, o cego foi hóspede. E a dada altura ele cansou-se, a dada altura ela tinha muito sono e foi dormir, e ficou o homem e este amigo cego, e estava a dar um programa na televisão sobre catedrais, e até uma das catedrais que mostrou era uma catedral portuguesa, e o cego pergunta-lhe o que é uma catedral. E ele disse: isso é muito difícil de explicar. Ele começou a explicar, mas ele próprio não estava satisfeito com a sua explicação. Então o cego disse-lhe: mas porquê é que não desenhas? Se desenhares eu consigo perceber o que é uma catedral. E então eles sentam-se um ao lado do outro perante uma folha branca. Aquele que via pega no lápis e o cego agarra a mão dele. E ele então começa a desenhar uma catedral,
e o cego vai sentindo que é uma catedral pelo movimento da mão que desenha uma catedral. E a dada altura, ele diz-lhe, o cego diz ao outro, fecha também os olhos. E então ele disse, eu estou a enlouquecer, mas vou aceitar. E então eles dois, às escuras, na casa escura, começam a fazer aquela aprendizagem de, através dos sentidos, procurarem aquilo que está para lá, mas que os sentidos em dado momento conseguem trazer para este lado. E de facto é um conto inesquecível. Leiam. Estava-te a ouvir a contar essa história e do início de vermos as coisas e sermos olhados por elas, e fez-me lembrar uma história bastante engraçada, um conto pessoal, que tem a ver com a minha segunda ida a Florença, e sobre uma série de acasos, algum voluntarismo adolescente e a história ter um final enquadrado à luz de Deus e à luz da sua ação, e também com tudo a ver com esta questão dos sentidos. A minha segunda vez em Florença, que não foi há muito tempo, foi há 2 anos ou há um ano e tal. Estava a ler uns guias sobre Florença e depois cheguei à parte em que falavam sobre o síndrome de Stendhal. O síndrome de Stendhal, o escritor, é uma patologia local de Florença. Não sei se é uma coisa reconhecida por médicos ou assim, mas pelo menos é um mito da cidade que aconteceu com o próprio e que, pelos vistos, acontece com várias pessoas a primeira vez que lá vão. Comigo aconteceu à segunda. Mas foi um síndrome de Stendhal um bocado falsificado, eu já vou explicar porquê. Mas eu li as características, o que é que acontecia às pessoas e, basicamente, o que se diz sobre este mito é que, dada a opulência e a beleza de Florença, das catedrais, dos edifícios, dos frescos, das pinturas, de tudo e mais alguma coisa, as pessoas, algum tipo de pessoas, têm sentimentos de deslocação, de alteração de personalidade, de vertigem, etc. Assim, têm sensações. E eu estava cheio de vontade de ter essas sensações. Quase como se fosse a uma feira popular, cheio de vontade de fazer o loop da montanha russa. Cheguei lá ao fim do dia, não houve tempo para ver grande coisa, mas fomos ter com uma amiga nossa que tinha uma festa de uma faculdade qualquer. Eu fui lá a essa festa dessa faculdade e resolvi beber dois cocktails que levam um sem número de bebidas alcoólicas. Não são nada de especial, mas em Florença e pelos vistos em muitas cidades com universidades, os bares dos estudantes servem bebidas muito más, de má qualidade, que resultam em ressacas horrorosas. Eu bebi esses 2 cocktails e para mal dos meus pecados, no dia seguinte acordei com uma dor de cabeça terrível, mas foi ótimo porque deu para conhecer o síndrome de Stendhal. Fiquei eu não aconselho isto a ninguém, quer dizer, podem beber coquetéis à vontade,
mas não nestes bares de estudantes que são mesmo maus. E de facto, no dia seguinte, o Duomo, aquelas coisas todas, estavam-me a fazer vibrar de uma maneira estranha. E mesmo comover e chorar e coisas assim. E eu dizia à Catarina, que na altura era a minha noiva, agora é a minha mulher, epá, eu acho que estou mesmo a experimentar o sendo emocional. E a Catarina, com algum desdém, dizia, pronto, lá estás tu com os teus parvoízes. Mas pronto, de facto experimentei aquilo. E não só isso, mas nos dias seguintes foi um período em Florença particularmente intenso e de particular atenção a coisas e a obras que, quando se dá demasiada atenção, mais cedo ou mais tarde aquilo vai dar frutos, acho eu. E foi mesmo um esforço, houve um esforço, um desconforto de quantidade e de qualidade. De ir aos sítios, parar muito tempo em frente às coisas e olhar para elas, mas não me senti ser olhado. Isso é mais tarde. Mas então foram assim dias muito cansativos, emocionalmente e mentalmente muito cansativos. Depois do final da estadia em Florença, alugámos um carro e fomos para Roma. E resolvemos, de repente, sem grande planeamento, visitar Assis. Era um sítio que eu nunca tinha estado. E em Assis, os 4 dias de Florença, pronto, em Assis depois senti-me contemplado. Assim, num forte momento religioso, que não vou dar a descrever muito, mas senti uma consequência direta de ver e de tentar de ver, não compreender, mas de ver as coisas de Florença e de repente em Assis, num momento de raro assombro, senti-me contemplado por um outro lado, que é Deus. E depois cheguei a Roma e encontrei-te na rua. E é o fim da história. Faço parte da ressaca do Manel. O Manel tem um pin, não se vê ao longe, aqui no casaco, com a cara de uma escritora italiana chamada Cristina Campo. E ele estava a falar e eu estava a lembrar-me dela, porque ela dá muito valor à atenção. E, no fundo, liga-se a isto que o Manel disse e à conversa que estamos a ter aqui, porque os nossos sentidos são instrumentos da atenção. E a atenção ao mundo, a atenção, no fundo, ao que está próximo de nós, a nós próprios, ao natural, é que nos inicia no conhecimento do sobrenatural, no conhecimento do invisível. A Cristina Campo gostava muito da Simone Weil, e a Simone Weil tem um breve ensaio que é do bom uso dos estudos escolares para chegar a Deus. E ela diz que é utilíssimo, por exemplo, estudar latim, ou estudar geometria, ou aritmética, aquelas coisas que parece que é só decorar uma fórmula ou trabalhar um raciocínio e parece que não tem nada a ver com o sentido do mundo e com as grandes questões da vida. Ela diz, não há um instante de atenção que se produziu em nós que não tenha um impacto, que não tenha um efeito, que depois se há de refletir de uma qualquer forma. E por isso penso que o elogio que se pode fazer dos sentidos é eles nos darem a capacidade dessa atenção, que é uma forma de tensão, de expectativa, de concentração,
mas já é um mergulho, porque quando aquele que se vai atirar à água estica o seu corpo na direção da água, ele já está dentro daquilo para onde caminha.